Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que separa os aprovados dos que ficam pelo caminho na área fiscal: crédito tributário e lançamento. E o nosso foco aqui é 100% na banca Sebraspesp. Dominar isso aqui é o jogo. Então, vamos lá! Para começar, já vamos com uma pergunta que, olha, parece boba, mas derruba muito concurseiro bom. O crédito tributário nasce com o fato gerador? A resposta, de bate-pronto, é um sonoro não. E entender o porquê disso é o primeiro passo para gabaritar o tema. Para a gente desenrolar esse nó, a gente precisa voltar para o básico, para a fundação de tudo. Qual é a real diferença entre obrigação e crédito tributário? Parece detalhe, né? Mas para o Sebrasp, esse detalhe é a diferença entre o certo e o errado na prova. Primeiro, vamos falar da obrigação tributária. Pensa nela como uma promessa, uma semente. Ela brota no exato segundo em que acontece o fato gerador. Então, se alguém vendeu uma mercadoria, bum, nasceu a obrigação de pagar o ICMS. Recebeu um aluguel, pronto, tá lá a obrigação de pagar o imposto de renda. É um vínculo ainda no papel, sabe? Uma coisa meio abstrata. Beleza, agora, e o crédito tributário? Se a obrigação é a semente, o crédito é a planta já crescida, pronta para a colheita. Ele é a obrigação que o fisco olhou e falou: ok, isso aqui é meu. O crédito só existe, só nasce com o lançamento. E o que é o lançamento? É o ato do fisco que diz: ei, aconteceu isso, o valor é tanto e é fulano que tem que pagar. É o crédito que dá ao fisco o poder de ir lá e cobrar. Então, para fixar de vez, fato gerador cria a obrigação, lançamento cria o crédito. Simples assim. E aqui, ó, atenção máxima. Pega o marca-texto porque isso é ouro de prova. Artigo 140 do CTN, um dos queridinhos do Sebrasp. O que ele diz? Que mexer no crédito tributário não afeta a obrigação lá de trás a que deu origem a tudo. Uma coisa não se confunde com a outra, são independentes. O Sebrasp adora colocar uma questão dizendo o contrário. Então, anota aí. O crédito pode mudar, mas a obrigação original fica intacta. Ok, se o lançamento é tão importante assim, a gente precisa desmontar ele peça por peça. Existem basicamente 3 jeitos, 3 modalidades de lançamento. E pode apostar, o examinador do Sebrasp vive trocando uma pela outra só para ver quem está atento. Vamos decodificar isso agora. Olha só. Primeiro, lançamento de ofício, ou direto. Aqui, o fisco faz tudo. Ele sabe o fato gerador, calcula, notifica, tudo sozinho. O exemplo clássico, IPTU. Depois, o lançamento por declaração. Aqui tem uma parceria. O contribuinte informa os dados e o fisco, com base nisso, calcula o imposto e manda a conta. Pensa no imposto de importação. E, por último, o campeão de provas. O lançamento por homologação. Aqui o jogo inverte, o contribuinte faz quase tudo. Ele calcula, declara e, o mais importante, já paga. Depois, o fisco só confere para ver se está tudo certo. ICMS, imposto de renda, são os grandes exemplos. E essa diferença toda nos leva direto para uma armadilha clássica do Sebrasp. Questão real, de prova da Cefaz. A banca soltou essa. O lançamento feito pelos contribuintes do ICMS é denominado direto. Errado, completamente errado. A gente acabou de ver, ICMS é o exemplo máximo de lançamento por homologação. O contribuinte calcula, paga e o fisco só confere depois. Não tem nada de direto aí. Saber essa diferença é um ponto garantido. Beleza, o fisco foi lá, fez o lançamento, mandou a notificação para o contribuinte. Acabou? Esse ato é definitivo? Pode ser alterado? A resposta começa com uma regra de ouro, que é a regra geral. A regra geral, lá no artigo 145 do CTN, é clara como a luz do dia. Lançamento que foi notificado direitinho dentro da lei é imutável. Acabou, não se mexe mais. Em tese, pelo menos. E por que eu disse em tese? Porque no direito, e principalmente em prova de concurso, o que a gente mais ama são as exceções, né? A regra é a porta da frente, mas as exceções são as janelas por onde o examinador entra. E aqui a gente tem exatamente 3 situações que permitem mexer nesse lançamento. E é aqui que está o pulo do gato, a cereja do bolo para gabaritar esse assunto. Saber a regra da imutabilidade é o básico. O que faz passar na prova é saber de cor e salteado as 3 exceções que podem mudar o jogo. Então vamos lá, quais são elas? A primeira é a mais óbvia, a impugnação do sujeito passivo, ou seja, o contribuinte não concorda e vai lá contestar. A segunda é o recurso de ofício. Essa é mais curiosa, é quando a própria autoridade fiscal recorre de uma decisão que foi boa para o contribuinte. E a terceira é a iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Aqui é o fisco, por conta própria, revisando o que fez.
mas só pode fazer isso nos casos específicos do artigo 149 do CTN. E olha aí, a lei seca na tela. O artigo 145 do CTN. O Sebrasp não tem vergonha nenhuma de fazer cópia e cola disso aqui na prova. Eles simplesmente pegam esses 3 incisos e transformam em itens de certo ou errado. Então, não tem jeito, tem que memorizar essas 3 hipóteses. E acreditem, não é exagero dizer que esse artigo resolve dezenas de questões. O que a banca faz? Ela vai dizer que o lançamento é sempre imutável, sem exceção. Errado. Ou vai inventar uma 4ª exceção que não existe. Errado também. A resposta certa sempre vai ser: só pode ser alterado por impugnação, recurso de ofício ou iniciativa de ofício nos casos da lei. Ponto final. Agora vamos entrar na reta final, mas com 2 temas que são um campo minado para muito candidato: decadência e prescrição. Os 2 são sobre prazo, mas confundir um com o outro é fatal, e eles estão totalmente ligados ao lançamento. A diferença aqui é a chave de tudo. Pensa assim. Decadência é o prazo que o fisco tem para fazer o lançamento e constituir o crédito. Ele tem 5 anos para isso. Se dormir no ponto, já era, decaiu o direito. Agora, a prescrição é outra história. O crédito já foi constituído. A prescrição é o prazo que o fisco tem para cobrar na justiça. E o prazo também é de 5 anos. Se ele não cobrar nesse tempo, o crédito prescreve. Um é sobre constituir, o outro é sobre cobrar. Beleza, entendido. Mas agora vem a pergunta de R$1 milhão. Principalmente nos tributos por homologação, como o ICMS. De onde começa a contar esses 5 anos da decadência? É aqui que o examinador separa as crianças dos adultos. Normalmente, a regra geral é que o prazo de 5 anos começa a contar lá do fato gerador. Simples. Mas existe uma exceção gigantesca prevista lá no artigo 173 do CTN. Se tiver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, a regra muda completamente. O prazo de 5 anos passa a contar só do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido feito. Essa mudança de marco inicial é uma das pegadinhas mais clássicas. E para a gente fechar esse quebra-cabeça, falta a última peça. O que acontece com esses prazos quando o fisco sai da inércia, age e notifica o contribuinte de um auto de infração? Como essa ação do fisco afeta o cronômetro da decadência da prescrição? A resposta está na súmula 622 do STJ. É ela que coloca a ordem na casa. Quando o fisco notifica o auto de infração, é como se ele apertasse o botão de pause no cronômetro da decadência. Acabou, parou ali. O direito de lançar está salvo. Só depois que o processo administrativo todo acabar, com uma decisão final, é que o cronômetro da prescrição começa a rodar para a cobrança. Então, para cravar o conhecimento, o fisco notificou, o processo administrativo acabou, o crédito foi confirmado e agora? Qual prazo começa a correr contra o fisco? É o prazo prescricional de 5 anos para a cobrança judicial. Dominar essa linha do tempo, esse fluxo, é o que garante os pontos decisivos em direito tributário.